Boa noite a todos. Aqui é José Cristiano, canal Cidadão Mediano. E agora eu vou fazer um comentário nesse final de noite. Espero que você tenha tido um ótimo domingo. Fazendo um comentário a respeito do assunto é futebol. E o tema especificamente é o Neymar. Vai ser um vídeo mais assim, de bate-pronto. Vou falar o que me vem à cabeça, sem roteiro, sem nada. Mas eu achei relevante falar um pouco sobre esse jogador, que na minha opinião é sim dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Mas essa trajetória, essa relação de amor e ódio que se tem com o Neymar, acho que serve como um ponto de reflexão a respeito de como as coisas do dinheiro, do status, da possibilidade de enriquecer muito fácil, como isso mexe a cabeça de um jovem num país, vamos dizer assim, uma linguagem que ainda está meio ultrapassada já, um país de terceiro mundo como o Brasil, apesar que não existe mais segundo, primeiro e terceiro mundo, mas um país em desenvolvimento, um país que tem, digamos assim, uma distribuição de renda desigual. Enfim, gente, há uma semana atrás, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, onde o Santos exercia o seu mando de campo junto ao Vasco, uma partida que até o Neymar se esforçou, pifou, correu, deu assistência, o Santos acabou tomando 6-0 de outro time que volta e meia dos últimos anos ou está na segunda divisão ou sempre frequenta o Z4, que é o Vasco. E óbvio, né, gente, no final da partida, o Neymar saiu chorando, foi abraçado pelo técnico do Vasco da Gama, o Fernando Diniz. E óbvio, né, gente, foi um prato cheio para que quem não gosta do Neymar caísse de pau nele. No outro dia, por exemplo, acho que foi no jogo aberto de os donos da bola de São Paulo, o Neto, durante 15 minutos, descambou o pau no Neymar. Não vou entrar no mérito se tá errado, não, o Neto deve saber o que fala, mas enfim. No mesmo dia, em outros programas ali, outros, digamos, críticos ácidos do Neymar, como o Luiz Trajano, como o Juca Kfouri, que é santista, como também o Casagrande também, sentaram o aço nele, dizendo que o choro após a partida não é atitude do capitão, que o Neymar sabe que as câmeras vão estar sempre voltadas para ele, então ele faz esse jogo de cena para se transformar vítima da situação, que ele não exerce bem o cargo de líder, que ele deveria, em vez de estar chorando, assumindo toda a culpa, todo o holofote dessa derrota para ele, para proteger os colegas mais novos e, obviamente, muito menos famosos, que um cara que é uma celebridade mundial, com o talento residual que ele tem, deveria assumir todo, digamos, o ônus dessa derrota acachapante, dessa derrota histórica, e sendo assim, não chorar e usar o seu status, usar a sua envergadura como grande ídolo, como grande jogador de renome internacional e proteger o elenco disso tudo. Assim, gente, com certeza quando o Neymar vem pra cá, no Santos vem uma certa nostalgia daqueles idos dos anos 2009, 2010, aquele time que marcou a época do Santos, que tinha o Neymar, o Ganso, o André e entre outros, que foi campeão da Copa do Brasil em 2010 e campeão da Libertadores em 2011, se eu não me engano. Então houve uma nostalgia que o Neymar ia ser um grande salvador da pátria de um clube combalido por más administrações, uma sequência de administrações irresponsáveis. Ainda mais para um clube como o Santos, né, que, entre aspas, é um clube de segundo mundo, porque nada mais nada menos é o clube do rei do futebol, o recentemente falecido Edson Arantes Nascimento, o Pelé. Então o Neymar vem como um salvador da pátria. E não vou entrar muito nessa, gente, mas dá para fazer um leve parâmetro com a política, né? Nós sempre esperamos um salvador da pátria, alguém que, com poder mágico, vai superar toda a podridão, toda a ineficiência de um determinado sistema num determinado cenário, numa determinada conjuntura. Seja ela um governo estadual, seja ela uma presidência da república ou o clube de futebol do nosso coração. Uma das maiores críticas que se faz ao Neymar, seus detratores, seus críticos mais
ácidos e vorazes é que o Neymar é mimado, que o Neymar é, digamos, descolado da realidade, e realmente o Neymar pede para levar, porque antes, uma das imagens que eu, pesquisando, eu vi, quando ele desceu do ônibus do Santos, na chegada no Morumbi, ele tava com uma caixa de som e aqueles funk, aquelas coisas, não sei que música era, e entrando pro vestiário, mostrando o quê? Que realmente o Neymar, por ser bilionário, pelo alto status que tem, o Neymar vive realmente numa realidade paralela, muito protegido, muito bajulado, entendeu? E muitas vezes desconectado com o mundo que o gira e com as expectativas que estão em cima dele. Outro dia, um cara do tamanho dele foi bater boca com o torcedor de Santos. Então isso é um prato cheio para quem não gosta dele. Mas, pessoal, a questão do Neymar é assim, ó, é uma questão geracional, um pouco de azar dele. Vou voltar um pouquinho no tempo. 94. Nós tínhamos Romário como grande craque da seleção, o craque do Tetra, né? Recentemente, um mês antes, nós tínhamos da Copa, nós tínhamos perdido o Ayrton Senna, então o Brasil carente de títulos, 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, né? E eu me lembro que, óbvio, o Romário foi o grande nome daquela Copa. Mas lembrem-se, pessoal, acho que no ano seguinte ele ganhou o... Se não me engano, me desculpem até o erro, pessoal, não sei se ele ganhou o melhor do mundo ou o melhor da Copa. Ele ganhou, enfim, era o melhor jogador do mundo naquela época, pós-Copa. Mas eu me lembro que naquele grupo, o Romário tinha outros grandes vultos, outros grandes jogadores. Porque, gente, na Copa de 94, o grande nome foi o Romário. Mas, na minha opinião, assistindo aquela Copa, assim, quem mais entregou, na minha opinião, foi o Bebeto, que era o cara que pegava a bola do meio de campo e levava até o Romário. Quem assistiu a Copa vai lembrar. O Bebeto entregou tudo naquela Copa. Mas é óbvio, o maior talento e aquele que fazia os gols, aquele que fazia o terror das zagas das seleções adversárias, sempre vai levar a maior notoriedade. Fora o Bebeto, nós tínhamos o Dunga, o capitão Dunga, que anos depois foi técnico da seleção brasileira em 2010, tido como grosso, como ignorante, inimigo da imprensa, inimigo da Globo, retranqueiro, não sei mais o que. Mas ele foi o grande capitão. E era um homem, como é até hoje, um homem íntegro. Ele tinha aquela hombridade que a gente sempre acha que uma pessoa que veste a camisa canarinho, veste a camisa de seleção, tem que ter. Tanto que o Zagallo, recentemente falecido, técnico da seleção brasileira em 94, ele botou o Romário junto com o Dunga, justamente para enquadrar o Romário. E o Romário sempre respeitou o Dunga. Então tinha o Romário, mas o Romário tinha o Bebeto, tinha o Dunga, tinha o Jorginho pela esquerda, tinha o Leonardo que jogava muita bola, depois foi expulso contra os Estados Unidos, aquela famosa cotovelada, entrou o Branco, tinha uma excelente zaga lá atrás, Márcio Santos e Aldair, enfim. Passado o tempo, a gente vê que não era um time tão limitado, e que o Romário tinha outros vultos. Mas o que, por exemplo, a seleção de 94 tinha em comum com a seleção de 2002? Que aí nem se fala, minha gente. Ronaldo Nazário. Os 3 R's. Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Inesquecíveis. Fizeram gol, se não me engano, em todas as partidas. A seleção brasileira foi campeã invicta, se não me engano. Né? Mas o grande vulto foi o Ronaldo. Mas, naquela Copa, o melhor jogador foi um canhoto, perna esquerda, considerado o melhor jogador, melhor camisa 10 da história da seleção brasileira, depois do Pelé, obviamente, Rivaldo. E tínhamos ainda um coadjuvante de luxo, o Ronaldinho Gaúcho. E sem contar, né, nós tínhamos Cafu, Roberto Carlos, enfim, Lúcio. Então é uma seleção repleta de jogadores acima da média, repleta de craques, né, de grandes coadjuvantes e todos comprometidos com a seleção brasileira. E o que 94 e 2002 tinha em comum? Ainda era uma época em que os jogadores, para ficarem famosos, para alcançarem o status, irem para a Europa, primeiro tinham que fazer sucesso no Brasil. E apenas depois disso, ir para a Europa.
Em 94 para trás era a regra isso aí. 2002 já houve uma transição. Por quê? Porque o principal astro daquela época, o Ronaldo Nazário, estourou no Cruzeiro aos 17 anos, acima da curva, e já foi para a Europa, se eu não me engano, para o PSG. Tanto que tem um livro de um jornalista que eu não vou me recordar agora, que é uma das biografias do Ronaldo Nazário. Daquele período Ronaldo Nazário Glória e Drama do Futebol Globalizado. O que focava esse livro? Os perigos, as aspirações que assombravam um jovem que, com menos de 18 anos, já era alçado a ídolo do futebol mundial, com contratos milionários e superexposição. O Ronaldo Nazário viveu isso. Tanto que na Europa apressaram o processo de crescimento dele e ele arrebentou o joelho 2 vezes. É só você comparar o Ronaldo quando ele saiu aos 17 anos do Cruzeiro e 1 ano e meio depois no PSG, que ele virou um touro forte, foi o que causou, digamos, esse apressamento, digamos assim, essa força, essa musculatura que ele ganhou na Europa, com certeza teve efeito no joelho dele. Então, esse livro retrata isso, o efeito que tem de um jovem, de uma hora para outra, um jovem criado na periferia, um suburbano, de uma hora para outra ser alçado a ídolo do futebol mundial. O principal, na época, o principal garoto propaganda da Nike nos países chamados de terceiro mundo, nos países pobres. O Ronaldo já viveu isso, a superexposição, as cobranças, mas ainda não era o período das redes sociais que vivemos hoje. E como eu te digo, o Ronaldo ainda é uma geração de jogadores que, para fazerem sucesso no futebol internacionalmente, tinham que jogar bola no Brasil, passar pela seleção. Ele já foi, digamos assim, uma mudança de paradigma. E, gente, isso se reflete hoje. Esses jogadores... O Neymar ainda foi atípico. Por quê? Porque o Neymar saiu daqui do Santos, mas marcou época. Ele foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores aqui. Porque quando ele saiu muito cedo, alguns patrocinadores vão se lembrar, 4 patrocinadores se reuniram, fizeram um puta contrato para ele ficasse mais tempo no Santos. Isso fez com que ele desse mais tempo, que ele ganhasse o título da Copa do Brasil e da Libertadores no Brasil. Então nisso também o Neymar foi de diferente. Mas o Neymar já é aquela geração que, para ficar rico, não precisa mais da seleção brasileira. Já são ricos desde cedo. Na barriga da mãe já estão com contrato. Então isso causou um certo descolamento, digamos assim, do civismo e do peso, da importância que um jogador de futebol tem ao vestir a camisa da seleção brasileira. Então, você está dizendo que o Neymar... os jogadores de hoje não dão importância, não respeitam a seleção brasileira, não é isso. Mas o jogador sabe que, se ele tiver um sucesso na seleção brasileira, ele vai voltar para o Real Madrid, vai voltar para a Inglaterra, vai voltar para o Manchester, para o Bayern, para o Barcelona, enfim, a vida dele já está ganha, o contrato já está assinado. Então isso fez diferença, é uma nova dinâmica. Os jogadores se comunicam, tem seus grupos de WhatsApp, enfim, o jogador é interligado, entendeu? Ele tem diversas alternativas de carreira que passam paralelas à CBF, paralelas à seleção brasileira. E sendo que, né, a CBF, infelizmente, é uma organização que não tem credibilidade nenhuma. Então, gerou esse descolamento, né? Então, isso é um dos azares do Neymar. Se joga essa eterna comparação com o paradigma da devoção, do respeito do jogador brasileiro com a seleção brasileira no período anterior, que eu já falei anteriormente. Isso não existe mais. E o Neymar também tem outro azar, porque ele é um talento, jogador extraordinário, sozinho em sua geração. Porque, vou dizer de cabeça, 3 jogadores que eram para ter tido uma carreira extraordinária na seleção brasileira, que jogaram e jogam na mesma época do Neymar e não confirmaram. Alexandre Pato, hoje é comentarista na seleção brasileira. O Adriano, que decidiu parar, ficou rico, curte a vida lá na favela dele, com os amigos dele, onde ele é feliz. E o Ganso, que joga hoje no Fluminense, mas vamos lembrar, em 2010, inclusive todo mundo achava que ele seria o grande jogador, o grande camisa da seleção brasileira. Inclusive, nós achávamos que ele era melhor que o Neymar.
o tempo provou que isso não se confirmou, que foi diferente. Então o Neymar tem esse azar ainda. Entendeu? Essa quebra de paradigma, esse novo mundo do futebol, cheio de investimento, cheio de empresário, com algoritmos analisando o jogador e também a superexposição, né? Todo lugar tem uma câmera, o jogador não pode fazer mais nada, não é? Então o Neymar viveu tudo isso. Então esse excesso de responsabilidade, esse excesso de expectativa, e outra, nós vemos numa época de escassez, de crise econômica. Então o brasileiro, que outrora, digamos, viveu uma época econômica melhor, mesmo embora isso tudo motivado por crédito lastreado, enfim, commodities, enfim, o Brasil naqueles anos viveu um momento econômico, mesmo que isso tenha sido uma ilusão econômica, viveu um momento econômico melhor, onde ele podia comprar mais as coisas, entendeu? Então o brasileiro está mais festivo, estava mais positivo, era mais tolerante com os jogadores. Hoje não. Hoje o brasileiro vê um jogador milionário que nem o Neymar, tendo atitudes displicentes, com a vida garantida e muitas vezes mostrando que não está nem aí, ele fica com raiva. Então o Neymar paga esse preço também. Entendeu? Os companheiros, esses que eu citei há pouco, companheiros de geração dele que não confirmaram uma carreira extraordinária, não formou aquele esquadrão para dividir um pouco essas atenções e expectativas em cima dele. E outro azar do Neymar também. Ele jogou na Europa numa época onde tinha dois extraordinários, dois extraterrestres dominando as ações e as premiações. Desculpe. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Não sobrou espaço para ninguém. Ah, mas o Modric ganhou. Foi digamos, num cenário totalmente especial, o desempenho da Croácia. Para variar ali, ele jogou muito bem, fez uma Copa excelente. Ah, vamos dar para ele só para tirar um pouco, para não ficar tão sem graça. Então o Neymar sofreu, entre aspas, porque era um bilionário, esses azares geracionais. Então isso tudo coloca muita responsabilidade nas costas dele. Esta é a minha visão da situação. O Neymar, para mim, não é anjo nem vilão. Tem sua responsabilidade? Tem. E outra coisa também, por uma parte da imprensa, digamos, mais canhota, o Neymar fez a opção de apoiar o candidato mais forte em sua época, do lado destro dessa nossa polarização política. E isso gerou, de um lado da imprensa, um ranço, uma raiva, digamos assim, uma má vontade que qualquer coisa que ele faça vai ser criticado. Isso é um outro problema da nossa imprensa também. Porque o Brasil é um país complicado. Então, o Neymar, com suas... o que eu penso dele com suas falhas, com suas ausências, com sua displicência e com sua genialidade, o que eu penso dele? É mais um brasileiro que, veja bem, como a maioria dos jogadores é apenas fora da curva, dentro das quatro linhas e não fora dela. Mas, por ser que ele é a celebridade mundial, com número de seguidores, milionário, influência, os holofotes vão estar sempre em cima dele, vai carregar uma responsabilidade, uma carga. E dentro desse pacote, o preço que ele paga por ser que ele é, vai sofrer excesso de expectativa e injustiça. Principalmente no país como o nosso, onde a gente carece de muitas coisas e sempre esperamos por salvadores da pátria. Então essa é a minha visão, acho que não definitiva, mas momentânea a respeito da questão relação Neymar e imprensa, seleção brasileira e o público brasileiro. Vamos ver o que vai dar nos próximos capítulos. Então, antes de tudo, inscreva-se no canal, compartilhe, acione o sininho, deixe seu comentário aqui, me ajuda, é muito importante. Até a próxima, tenha uma boa semana e segue o baile!